Em todo o mundo, as pessoas colocam suas diferenças de lado e se unem para um bom jogo esportivo, mas não são apenas os humanos que se divertem. De avestruzes de corrida a cachorros amantes de parkour, todos os tipos de animais também gostam de competir. Portanto, coloque o seu tênis de corrida e não se esqueça de se alongar um pouco, pois é hora de acompanhar alguns dos esportes de animais mais malucos do mundo. Hilaridade a cavalo. Para começar, eu tenho um entretenimento equino para mostrar a você que certamente vai deixar a sua garganta rouca de tanto rir. O esporte obscuro de futebol a cavalo é meio parecido com um futebol normal, exceto por uma grande diferença, e eu acho que você adivinhou, é jogado a cavalo. Equipes de até 8 cavaleiros galopam pelo campo, e os cavalos chutam a bola de 102 centímetros para frente com as pernas. Assim como o futebol humano, o time que marcar mais gols ganha. Embora as traves dos gols nesses campos podem variar de 4 a 8 metros de distância, dependendo da experiência dos jogadores. Isso pode parecer muito, mas quando você está correndo nas costas de um cavalo, acho que é meio difícil acertar um pequeno alvo, não é mesmo? E só Deus sabe como funciona a regra de impedimento deles. Então, onde que você pode se inscrever para essa loucura montada? Bom, costumava haver uma liga inteira em que as pessoas podiam competir. A American Equine Soccer League esteve na ativa por muitos anos, mas em 2015 a organização misteriosamente parou de postar online. Você faz alguma ideia se esse esporte maluco ainda está por aí? Se você souber, diz aí nos comentários. Eu espero que ainda esteja vivo e chutando. Alegria saltitante. Quando eu digo Califórnia, você provavelmente pensa em litorais incríveis, parques nacionais e cidades extensas. Mas com certeza você não deve pensar em um grupo de pessoas se reunindo para ver qual sapo de estimação pode pular mais longe. E no entanto, é exatamente isso que acontece no Calaveras County Frog Jumping Competition, na Califórnia. Todos os anos, saltitantes esperançosos se reúnem no evento de carnaval, trazendo o seu melhor amigo sapo com eles para competir. As regras são bem simples, cada sapo é colocado na plataforma de lançamento, e os donos, chamados de jockeys de sapo, tentam fazer com que seu sapo salte mais longe sem tocá-lo. Isso geralmente significa gritar, bater no palco e fazer bastante barulho. Cada sapo vai dar 3 saltos, e no final do terceiro salto, eles medem a distância total. O habilidoso que saltar a maior distância vence. E existe até um grande final para os 50 melhores sapos, onde o prêmio máximo de $5.000 pode ser ganho, desde que eles consigam bater o recorde de todos os tempos. Mas eles têm que pular bastante para isso, porque o recorde atual, estabelecido por Rosie the Riveter em 1986, permaneceu ininterrupto por mais de 35 anos. O incrível anfíbio saltou surpreendentes 6,6 metros, que é aproximadamente o mesmo comprimento de 4 seres humanos deitados de ponta a ponta. Caramba, eu tenho certeza que aquele sapo e seu dono estavam pulando de alegria. Latindo nas ondas. Você pode conhecer algum cachorro por aí que adora nadar, mas você já viu um deles surfando em uma onda? Nunca? Então, prepare-se, porque para esses caninos malucos, nadar é muito sem graça, eles preferem surfar mesmo. Os donos treinam seus filhotes de estimação para se equilibrarem na prancha para que possam competir em competições contra outros cachorros realmente radicais. E quando estão prontos para as ondas, eles supostamente desenvolvem uma atitude única, porque sabem que são diferentes de outros cães. Peraí, isso quer dizer que eles começam a usar óculos escuros e se sentir descolados com uma arrogância despreocupada? Esses concursos foram pensados pela primeira vez pelo autor de um livro chamado The Dog's Guide to Surfing, que contém vários conselhos sobre como ensinar truques novos ao seu bom amigo nas ondas. A primeira competição foi realizada em 2006, em San Diego, na Califórnia, e provou ser tão popular que competições parecidas agora são realizadas ao redor do mundo. Os juízes marcam pontos com base na confiança do cão, no tamanho da prancha e no tamanho da onda. E há diferentes categorias para entrar também, como o Tandem Surfing, onde você pode juntar o seu cachorro com o de um amigo na mesma prancha. Mas enquanto esses cães estão ocupados pegando ondas, por que você não clica nos botões de curtir e se inscrever abaixo? É muito mais fácil do que ensinar um cachorro a surfar, eu aposto. Tudo feito? Maravilha! Agora, que insanidade esportiva temos a seguir? Velozes e avestrosos. Os Estados Unidos da América são uma terra de muitas tradições sagradas. Existem os fogos de artifício do 4 de julho, o peru do Dia de Ação de Graças e as fantasias de Halloween, para citar algumas. Mas e quanto à tradição mais obscura das corridas de avestruz? É isso mesmo, as pessoas sobem nas costas desses grandes pássaros e os montam como cavalos. Acredite ou não, em 1800 o esporte estranho era muito comum nos Estados Unidos, especialmente na Flórida. Nenhuma surpresa aqui, né? Fazendas de avestruzes com suas próprias pistas de corrida podiam ser encontradas em todo o estado, e naquela época qualquer um podia tentar. Por apenas 50 centavos, os visitantes das fazendas montavam nos animais, que tinham sacos puxados sobre suas cabeças para mantê-los calmos.
Então, os sacos eram retirados, e os cavaleiros tinham que se segurar pela vida, enquanto os avestruzes partiam em alta velocidade. Por incrível que pareça, suas pernas longas podem cobrir até 5 metros em um único passo, permitindo que elas corram até quase 70 km por hora. Porém, se montar em suas costas parece um pouco intenso demais, as pessoas poderiam optar por sentar em carruagens puxadas por esses carinhas de penas. Hoje em dia, embora não tão difundido, o esporte continua sendo uma forma de entretenimento bastante popular nos Estados Unidos e na África do Sul. Tanto que o Festival de Avestruz Chandler, no Arizona, atraiu uma multidão colossal de 100 mil pessoas em 2016. Mas essa filmagem maluca de câmera de capacete de uma corrida de 2012 em Minnesota é o mais perto que eu jamais vou chegar de pilotar uma dessas coisas. Olha aí, é bem por isso. Coelhinhos saltitantes. Nos anos 1970, a Suécia era mais conhecida pelo supergrupo pop ABBA. Mas, no entanto, outra mania muito mais fofa estava tomando o país de assalto ao mesmo tempo. O adorável esporte de saltos de coelho. Imagine saltos regulares de cavalos, mas muito, muito menores e bem mais fofos. Desde os anos 70, o esporte cresceu em popularidade e agora pode ser encontrado ao redor do mundo inteiro. Obstáculos com várias alturas são colocados no chão para os coelhinhos pularem, e o júri observa. Se algum deles for derrubado ou se os coelhos não conseguirem pular, os pontos dos coelhos são reduzidos. Qualquer bola de pelo que falhar mais de 7 vezes é infelizmente desclassificada, enquanto o coelho que tiver menos falhas será o vencedor. Mas essa competição é reservada apenas para os coelhinhos mais bem comportados. Então, se você está planejando ganhar trazendo seu enorme e feroz coelhozilla para tirar outros coelhos da corrida, você vai ficar desapontado. Existem regras estritas que proíbem que qualquer coelho morda ou haja com violência contra pessoas ou outros coelhos. Parece que a única estratégia vencedora para esses coelhos é pular. Calças e pânico. Alguns esportes são tão estranhos que é difícil entender como que eles podem ser chamados de esportes em primeiro lugar. No Reino Unido, um desses esportes é praticado desde a Idade Média e é chamado de, prepare-se para isso, pernas de furacão. Assim como o nome sugere, competidores malucos pegam furões vivos e os enfiam nas calças. Então, eles esperam e veem quem consegue suportar os animais se contorcendo e arranhando por mais tempo. As calças são amarradas no tornozelo para que o furão não possa escapar. E elas precisam ser espaçosas o bastante para que ele suba de uma perna para a próxima. Ah, e como que eu poderia esquecer? O furão é obrigado a ter todos os 34 dentes afiados e intactos. E suas garras ferozes também, para garantir o máximo de dor. No entanto, por incrível que pareça, as pessoas ainda hoje em dia se voluntariam para participar desse passatempo maluco. Mas vendo quanta dor esse esporte pode causar, você consegue adivinhar qual o recorde mundial de legging de furacão? 10 minutos? Talvez 20? Com certeza não mais do que 1 hora, né? Ai, não. Um homem masoquista uma vez ficou por 5 horas e meia, enquanto a fera estava lutando com sua metade inferior. Eu espero que a fama e a glória valha a pena por todo o dano às suas regiões inferiores. Cambalhotas de pássaros. Se você visitar a sombria cidade britânica de Birmingham, poderá ver uma visão muito estranha no céu. E não, eu não estou falando de um dia de sol. Em vez disso, esses são pombos roladores. O mergulho giratório único que eles estão fazendo é o resultado de uma falha genética, que faz com que eles fiquem presos no ar. Quando ficam presos, os pássaros disparam em direção ao chão e giram ao fazer isso. Mas não se preocupe, antes que eles atingem o chão, eles se recuperam e continuam batendo as asas como se nada tivesse acontecido. Então, como que essa loucura absoluta pode ser um esporte? Bom, os criadores de Birmingham têm criado pombos seletivamente, durante anos, para que todos tenham a mesma característica genética maluca. Os compradores dos pássaros os treinam para rolar em sincronia uns com os outros, e uma vez que são treinados, podem participar de competições. Dessas competições, a mais grandiosa é chamada de World Cup Fly. Sim, realmente existe uma Copa do Mundo para isso. Competidores de todo o mundo entram com o que é chamado de kit de 20 aves, e os pombos são todos lançados no ar ao mesmo tempo, para sua grande apresentação. Para marcar um ponto, 5 ou mais pássaros têm que dar cambalhotas juntos por pelo menos 3 metros. Mas eles não podem simplesmente cair como um bando de pedras. Os juízes também pontuam os pássaros pela qualidade de suas roladas, até onde eles conseguem mergulhar e pelo trabalho em equipe, porque isso não é apenas voar, é cair com estilo. Gatletas. Quando se trata de gatos, a última coisa que você espera é que eles gostem de praticar esportes. Os notórios preguiçosos são mais conhecidos por descansar e pegar um solzinho em vez de suar no campo. No entanto, os gatinhos que participam de competições de agilidade felina têm uma coisa a provar. Sim, esses gatos estão dispostos a pular por aros, correr em túneis e pular sobre barras, num esforço para mostrar aos colegas caninos quem é que manda. E seus donos levam o desafio bastante a sério.
Usando guloseimas, eles treinam seus amiguinhos de estimação em particular até que estejam prontos para se apresentar em competições oficiais. Então começa o verdadeiro desafio, porque nenhum tipo de guloseima é permitido nesse curso. À medida que os humanos guiam seus gatos pelos obstáculos, eles podem persuadi-los com um brinquedo, mas não podem tocá-los. Toda a corrida é cronometrada meticulosamente por um mestre de pista, que observa cada movimento. O mestre de pista é responsável pela montagem dos obstáculos e deve ser treinado e totalmente certificado para julgar. Na verdade, existem tantas regras e regulamentos que eles preenchem um documento inteiro de 3 páginas. Eu já acho bem impressionante que os gatos possam ser treinados para atravessar uma pista de obstáculos, mas eles têm que ler regras também. Tartarugas na pista. Aquela história fictícia da lebre e da tartaruga lutando em uma corrida é um conto muito bem conhecido, mas você sabia que as tartarugas são realmente os corredores mais prolíficos na vida real? Por mais de um século, homens, mulheres e crianças se deleitaram com a ação de alta velocidade das corridas de tartarugas. Peraí, eu disse alta velocidade? Desculpa, eu quis dizer obviamente lento. Embora isso não impeça os orgulhosos donos de tartarugas de se encontrarem para colocar os seus bichinhos de estimação uns contra os outros de qualquer jeito. É só você dar uma olhada nesse confronto emocionante. Não parecia particularmente próximo daquela vez, não é? Mas com alguns donos alegando que suas tartarugas premiadas podem atingir velocidades vertiginosas de 400 metros por hora. Eu tenho certeza que houve algumas corridas malucas, não é mesmo? Por mais engraçado que pareça, a primeira corrida registrada nos Estados Unidos foi realmente insana. Em Chicago, em 1902, 7 crianças supostamente subiram em 7 tartarugas gigantes e tentaram correr em seus cascos até o final de um gramado. Como se isso não fosse estranho bastante, quando as tartarugas partiram, os espectadores do outro lado acenaram com repolhos para tentar mantê-las em linha reta. Acho que existe um bom motivo para não usarmos tartarugas em transportes. Parkour canino. Quando você está cansado depois de um longo dia de trabalho ou escola, apenas a ideia de levar o seu cachorro para passear pode ser cansativa. Então, por que não economizar um tempinho e levá-lo para uma sessão de parkour de 20 minutos? Você ouviu direito. Parkour para cães existe desde pelo menos 2011 na Ucrânia. E recentemente começou a ser praticado no Reino Unido também. Os instrutores descrevem isso como treinamento intervalado de alta intensidade para cães, pois oferece o máximo de exercício possível em um tempo muito mais curto. Esse cão, chamado Tret, vive na Ucrânia, e é um exemplo incrível de quão ágeis e graciosos os filhotes de parkour podem ser, com o treinamento certo, é claro. Felizmente, você não precisa ser tão ágil quanto o dono de Tret. Essencialmente, o parkour usa o ambiente ao seu redor como uma espécie de pista de obstáculos para ir do ponto A ao ponto B. Portanto, é muito mais exigente do que apenas caminhar. E se você quiser experimentar isso com o seu cão, não precisa de nenhum tipo de equipamento especializado. Apenas uma coleira para guiá-lo e guloseimas para os seus truques. Então, qualquer pessoa pode experimentar. E, supostamente, isso pode até ajudar os cães que sofrem de ansiedade, porque lhes dá algo físico para se concentrar. Qualquer ansiedade que eu tinha desapareceu assim que eu vi o rostinho de Tret. Horseboarding hilariante. O que acontece quando você cruza equitação com skate? Essa é a pergunta que o skatista e cavaleiro britânico Daniel Fowler Prime fez a si mesmo uma noite em 2004. Para encontrar a resposta, ele decidiu amarrar o seu mountain board a um cavalo e ver se conseguia andar na prancha atrás dele. Por quê? Porque é isso que Daniel faz. E por incrível que pareça, deu certo. Então, depois de um ano experimentando esse talento recém-descoberto, ele foi convidado para uma sessão de fotos em uma praia na Cornualha. No entanto, cruzar a areia não foi o suficiente para Daniel. E assim que a notícia desse habilidoso homem que surfou nas águas rasas, enquanto era puxado por um cavalo, saiu, compreensivelmente os moradores locais ficaram malucos por isso. Em pouco tempo, todos queriam experimentar. E apenas um ano depois, em 2006, a primeira competição de surf a cavalo foi realizada na França. Depois disso, o nome horseboarding foi cunhado, e em 2009, o Reino Unido sediou o primeiro campeonato nacional de horseboarding. O horseboarding é realizado em terra com mountain boards presos a cavalos, e é descrito como um esporte radical por quem o pratica. Acho que eu vou ter que concordar com isso. As equipes consistem em 2 pilotos, um a cavalo, conduzindo o cavalo, e o outro em um mountain board, que vai ser puxado. Juntos, eles precisam navegar em 2 cursos diferentes, em um período de 2 dias, sem bater em nada ou cair. E realmente é tão difícil quanto parece. Felizmente, os pilotos usam muitos equipamentos de proteção, não que isso importe muito para mim, pois não existe chance alguma de que eu me junte a esses cavaleiros malucos. Galgos galopantes.
Você consegue adivinhar qual animal doméstico popular pode correr a velocidades de até 75 km por hora? Não, não é o seu pai depois de esquecer o aniversário de sua mãe. Na verdade, é o galgo. Então, não é surpresa que competir com esses corredores notáveis seja tão popular ao redor do mundo. Os cachorros começam em uma fileira de canis, e quando as portas são abertas, todos saem em um ritmo alucinante. Para manter os cães em movimento, uma isca artificial voa ao redor da pista ovular, logo à frente deles. Mas como que eles atingem essa velocidade para começo de conversa? Acontece que eles são super rápidos, pois os seus corpos flexíveis se contraem e se estendem, como se fossem molas toda vez que eles avançam. Isso lhes dá tanto poder que todas as suas 4 pernas saem do chão a cada passo. Além disso, seus corações podem representar quase 2% de seu peso corporal total. Em comparação, os corações humanos têm em média menos de 1%. Esse tamanho extra se traduz em velocidade, pois os galgos podem bombear sangue pelo corpo inteiro até 5 vezes em uma única corrida de 30 segundos. Isso significa que seus músculos são altamente oxigenados o tempo todo e não se cansam facilmente. Tá, mas então como que as velocidades dos galgos se comparam, digamos, às chitas? Bom, com a velocidade máxima de 121 km por hora, não há dúvidas de que o gato selvagem é o velocista mais rápido. No entanto, as chitas não são tão boas a longas distâncias e comeriam poeira se estivessem cara a cara com um cão em uma maratona. Os galgos também aceleram muito rápido, capazes de atingir 72 km em apenas 6 passos. Isso quer dizer que o Lamborghini mais rápido, o sexto elemento, mal venceria ele na linha de partida com um tempo de 0,97 em 2,5 segundos. Embora se você realmente quiser falar de velocidade, o Bloodhound LSR iria explodir a Cheetah, o Galgo e o Lambo para fora do caminho. Em desenvolvimento há mais de uma década, o carro está previsto para atingir a velocidade máxima de 1.609 km por hora, quando finalmente for concluído. Isso é 2 vezes mais rápido que um avião. Caramba, esses pobres galgos vão ter problemas de confiança. O evento Money. Em 1980, em um pub no país de Gales, 2 homens estavam bebendo e conversando a noite toda. Mas então essa conversa acabou se transformando em um debate. Quem seria o vencedor numa corrida em um terreno rochoso e montanhoso, os cavalos ou os homens? Os cavalos têm melhor resistência e podem ser muito mais rápidos que homens, mas os homens são melhores em escalar e navegar com eficiência em terrenos acidentados. Era realmente uma boa pergunta. No entanto, sem que eles soubessem, o proprietário do estabelecimento ouviu a conversa, e isso lhe deu uma ideia muito maluca. Por que não colocar isso à prova? E assim, nasceu a hilariante maratona Homem versus Cavalo. O evento anual desafia uma série de corredores a enfrentar vários cavaleiros em um percurso de 35 km que abrange o interior do país de Gales. Para tornar tudo mais justo, as pessoas a pé têm uma vantagem de 15 minutos, mas isso não facilita muito. Na verdade, demorou 25 anos para que qualquer pessoa no terreno ultrapassasse os cavalos e ganhasse o grande prêmio. Em 2004, Hugh Lobb completou o percurso em 2 horas e 5 minutos, ganhando do cavalo mais próximo por 2 minutos. Mas aquele sorriso em seu rosto não era apenas por conta dessa conquista incrível. Ele também ganhou 25 mil libras, o que equivale a mais ou menos 49 mil dólares em dinheiro de hoje. Isso acontece porque a cada ano que os cavalos ganham, 1.000 libras são adicionadas ao pote dos vencedores para estimular a competição. Desde então, apenas uma pessoa conquistou o grande prêmio, e isso foi apenas 3 anos depois. Então, se você acha que tem chances, pare de brincar e vai correndo para o país de Gales. Tem 14 mil libras esperando por você. Cães de pastoreio. O que um cão pastor faz se não houver ovelhas para pastorear? Perseguir a sua cauda? Assistir com nostalgia documentários da natureza sobre ovelhas? É claro que não. Ele vai se envolver num jogo de Treiball. Esse esporte canino começou na Alemanha há cerca de 20 anos atrás, como forma de estimular mental e fisicamente os cães pastores que não têm acesso a ovelhas. Isso cresceu desde então e agora é jogado de forma competitiva, com todas as raças de cães bem-vindas. Essencialmente, os animais competem para direcionar 8 bolas grandes para dentro de um gol, sem qualquer ajuda física de seus donos. As partidas são cronometradas, e conforme os jogadores vão progredindo, o torneio fica cada vez mais difícil. O limite de tempo pode ser reduzido, as bolas podem ser colocadas mais longe dos gols, ou elas podem ser agrupadas em uma ordem específica. Além disso, os juízes marcam pontos com base no trabalho em equipe e no tempo, e podem reduzir pontos por coisas como latidos excessivos. Consequentemente, os cães precisam de muito treino para garantir que irão se sair bem, mas adoram cada segundo. Então se um cachorro que pastoreia ovelhas é um cão pastor, isso torna ele um cão boleiro? Cães mergulhadores. Alguns cães adoram nadar, alguns adoram surfar nas ondas, mas existem alguns outros que optam por um esporte aquático bem diferente, o mergulho. Cachorros ousados competem entre si para dar o salto mais longo de uma plataforma elevada para uma piscina.
Para convencê-los, seus donos jogam um brinquedinho primeiro. Em algumas competições, o cão também precisa mergulhar até o fundo e recuperar o brinquedo para se qualificar. Isso não apenas é muito divertido, mas também aprofunda o vínculo entre o dono e o filhote. Então a piscina não é a única coisa profunda aqui, afinal de contas. Os proprietários e filhotes gastam muito tempo e brinquedos treinando para esse evento, mas com perseverança o suficiente, seus esforços podem valer a pena. O atual recorde mundial foi alcançado por Saunders, o Whippet, em 2019, que saltou 11 metros em uma competição em Washington. Isso é tão longo quanto ônibus de escola de tamanho médio. Agora, isso sim é bem impressionante para mim. Bate-tronco. Na tranquila ilha de Koh Samui, na Tailândia, existem algumas lendas do basquete que estão no topo do seu jogo. Mas se você acha que é LeBron James e Michael Jordan, pense mais uma vez. Esses dois jogadores são um pouco diferentes do que você vê na TV, pois Tok Tak e Melly são elefantes. Após meses de trabalho duro e treinamento, esses gigantes gentis foram treinados com sucesso para andar sobre as patas traseiras e acertar a bola direto na cesta. Embora os jogos não sejam competitivos, isso foi legal demais para não ser mencionado. E com habilidades como essa, quem sabe talvez a NBA os contrate em breve. Anões versus camelos. Em 2004, uma série de especiais de televisão controversos, provocativos e totalmente insanos foram ao ar nos Estados Unidos, que colocam humanos contra animais em vários desafios. E é o mais maluco de todos que eu guardei pro final. Então prepare-se para a corrida de revezamento mais ridícula que você já viu, enquanto 4 anões humanos se preparam para correr o máximo que puderem para vencer um camelo. É isso mesmo, isso realmente aconteceu. Para dar uma ideia do que essas incríveis pessoas estavam enfrentando, os camelos podem correr até 64 km por hora. Em contraste, a velocidade mais rápida já registrada por um ser humano foi estabelecida pelo velocista jamaicano Usain Bolt em 2009, com apenas 37 km por hora. Então você pode pensar que seria meio difícil para os anões vencerem, não é mesmo? Mas não aconteceu bem como nós esperamos. O camelo começa devagar, e a princípio parece uma vitória fácil para o revezamento. No entanto, rapidamente o seu ritmo acelera, até ultrapassá-los. Mas então, quando parece que tudo acabou, o último homem no revezamento pega o bastão e faz uma corrida incrível. Apesar daquela dedicação final absolutamente incrível, os anões perderam por uma fração de segundo para o camelo. Bom, eu espero que tenha sido apenas um pequeno obstáculo no caminho de suas carreiras de corredor. E com isso, finalmente cruzamos a linha de chegada. Ufa! Qual desses esportes malucos com animais você mais gostaria de ver ao vivo? E você conhece algum outro que eu perdi, que pertence a essa lista? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!